Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aí ao primeiro dia do mês de outubro. Viramos aqui já o mês, entramos no mês 10. Parabéns, feliz aniversário para minha irmã, para a Lequinha. Hoje é dia dela, tá? Então, parabéns, Lequinha. Que Deus te abençoe sempre. Olha, vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer a todos vocês a presença nessas 3 lives, nessas super lives aí da noite. Você será um homem, meu filho, que foi para adolescente, né, para pessoas de 13 a 18 anos, mas que furamos mais uma vez a bolha e acabou atingindo a todos, né? Então os pais, os primos, o pessoal mais velho que chegou lá para assistir, achando que fosse um conteúdo só para adolescente, acabou sendo lá também tocado, transformado e cheio de propósitos para um tipo de reforma interior, né? Então, por exemplo, aqui a Júlia do Brasil está falando: salve, sou professor. Não, o Júlio, perdão, desculpa, o Júlio do Brasil está falando: salve, sou professor de história e enviei seus vídeos para todos os alunos. Obrigado, meu amigo professor. Ótimo, que alegria. Espero que eles tenham bom proveito, né? Espero que eles tirem bom proveito. Que bom, ó, mamãe atingida, a Helly falando aqui, excelente. O que acontece, e aí eu já queria, as lives foram incríveis, o pessoal aqui dando seu parecer sobre as lives, ótimo. E hoje, no nosso primeiro dia do mês de outubro, já como quem já encaminha para aquela parte, para aquele pedaço final do ano, a gente precisa jogar o olho, de novo, naquelas realidades que miseravelmente às vezes escapam da gente. A gente acaba vivendo uma vida um pouco como que tateando nada e se dispersando e cultivando certos delírios, certos desejos meio desconectados da realidade. E aqui eu queria pra gente hoje, logo nos primeiros minutos da manhã, às 6h15, queria já fazer uma proposta para a gente confrontar duas realidades que são a realidade presente na nossa vida, que é a realidade das coisas que a gente consegue construir e das coisas que a gente destrói. As coisas que a gente constrói e as coisas que a gente destrói. Quando eu falo constrói e destrói, eu não estou falando apenas daquelas realidades materiais. Claro, quando a gente constrói uma casa, a gente está construindo uma casa. Quando a gente destrói, por exemplo, uma casa velha para fazer uma nova, é um processo mecânico, físico, de construção, de destruição, que pode ajudar muito a gente, na verdade, né? Vamos lá, pessoal. É uma coisa muito simples e que a gente precisa olhar aqui e que vai ter uma repercussão interior monstruosa, magnífica dentro da gente. Não sei se vocês já viram como se procede a demolição de uma casa. Então tem algumas formas para a gente demolir uma casa e existe uma forma muito habitual. Existem 2 formas de demolir uma casa, mas existe uma forma muito habitual de demolir uma casa. A forma mais habitual de demolir uma casa é entrar lá dentro com uma marreta, e é assim que se faz habitualmente, né? Os dinamites, eles são usados muito raramente para demolição, em geral a demolição de grandes construções, né? Grandes construções são destruídas à força de dinamite. Pequenas construções são destruídas à força da marreta. Preste atenção nisso aqui, que isso tem uma repercussão interior muito grande para a gente. Grandes construções são destruídas à força de dinamite. Pequenas construções são destruídas à força da marreta. E como é que a gente destrói uma casa? Falou, olha, a gente não destrói uma casa dando um golpe no pilar lá de baixo e ela vai toda abaixo. A gente não destrói ela assim. A gente sobe na casa e começa a bater, em primeiro lugar, naquelas coisas menos centrais e menos importantes. Menos centrais e menos importantes. A gente começa a tirar uma parede lateral, a gente começa, não é assim? A tirar os batentes de uma janela, a gente começa a tirar os batentes de uma porta. Fala, olha, existe casa continua de pé, mesmo sem batente de porta, mesmo sem batente de janela, a casa continua de pé, continua podendo dar abrigo, a casa está lá ainda. Depois vai tirando as paredes, a casa continua lá, mas já vai perdendo a forma. Quem olha de fora vê que tem alguma coisa faltando, mas às vezes não sabe nem dizer bem o que. E aí, de repente, mas é de repente só para os desatentos, vai tudo abaixo, né? Cadê aquele segundo andar? Sumiu. Cadê aquele primeiro andar? Já era.
Onde é que estão as colunas e os pilares que sustentavam aquela edificação? Escombros. Escombros recolhidos com paz e jogados na caçamba e serão levados para um aterro qualquer, onde não se distinguirá pedaço de pedra de uma casa, pedaço de vergalhão em pedra de uma outra. Tudo é uma massa amontoada daquilo que já foi um dia. Falou, olha, deixa eu contar para você uma coisa. Essas vidas trágicas, a história das nossas traições, a história das nossas quedas, a história dos nossos descaminhos, elas são feitas sempre à base de pequenas coisas. Elas são sempre feitas à base de pequenas coisas. Essa história de que, meu Deus, olha, agora eu sou uma pessoa que eu fui condenado, me pegaram aqui, eu desviei dinheiro. O que aconteceu? Eu desviei dinheiro da saúde, dinheiro da educação. Então, o que aconteceu? Né? Agora eu estou destruindo uma família, a minha família que eu criei, tô me engraçando com outra pessoa. Olha, esses pilares, eles não caem, né? O pilar da honra, o pilar da fidelidade, eles não caem do dia para a noite, hein? Você pode se examinar. Você pode olhar a tua história passada e ver que esses pilares, eles caem à base de um pequeno caminho, uma pequena via para a perdição. Foram as pequenas infidelidades no dia a dia, as pequenas infidelidades no dia a dia, aquele compromisso que você tinha com a pessoa, um almoço, ou um encontro com a tua avó, com uma pessoa que você tinha uma responsabilidade menor na tua cabeça, porque de fato era menor, e você não foi, também não deu muita justificativa, encontrou uma mentira, uma desculpa. Aquela falta de constância, muitas vezes, em acordar cedo, como você tinha se proposto. Falou, olha, eu vou acordar cedo para fazer o dia render, eu vou acordar cedo para poder estudar, para poder fazer comida fazer comida em casa para não comer besteira no trabalho, eu vou acordar cedo para fazer um tempo a mais de oração, vou ler a Bíblia aqui de manhã. Só que, é claro, dá aquele sono e fala, não precisa ler a Bíblia, depois eu vejo. Ou então, não comer comida boa, nada, eu vou comer a comida lá do restaurantinho lá de baixo mesmo, porque tô cansado. Falou, olha, tudo bem que você está cansado, você entende que essas são coisas que não são coisas imorais, né, em si. Falou, olha, às vezes está cansado mesmo, você precisa descansar. Agora, esse que é o ponto. Falou, olha, você vai sendo infiel no pouco, daqui a pouco você vai ser infiel no muito. E aí quando aparecer uma grande tentação, quando aparecer uma grande tentação de infidelidade, uma grande tentação de falta de lealdade, de falta de honra, de soberba, uma grande tentação de ira, de preguiça, deixa eu te contar o que vai acontecer. Você não vai poder vencer, porque você antes não quis vencer. Não pudestes vencer nas coisas grandes, porque não quisestes vencer nas coisas pequenas. Não pudestes vencer nas coisas grandes, porque não quisestes vencer nas pequenas. Isso é segredo da vida. Uma casa, ela é destruída a golpes de marreta, pouco a pouco. Uma pessoa que acha que cai do dia para a noite, de repente tudo fugiu do meu controle. Fala, olha, essa pessoa tem uma soberba enorme, ela está se considerando um grande edifício. Só os grandes edifícios são destruídos à base de dinamite. Você e eu somos casinhas pequenas. Que, ao contrário, estão incompletas. E se completarão, as nossas casas, elas serão completas, tijolo a tijolo. Tijolo a tijolo. As nossas casas, elas não vão aparecer edificadas e prontas e bonitas e acolhedoras, como que num passe de mágica e do dia para a noite. Mas às custas do pequeno trabalho, do pequeno caminho de colocar tijolo a tijolo. E aqui vale aquela imagem tão explorada na história do mundo, que aponta nossos olhos para os grandes edifícios,
para as grandes catedrais, para as grandes pontes, para aqueles ofícios maravilhosos do engenho humano, para aqueles resultados incríveis, magnânimos, como, por exemplo, uma grande catedral. Uma grande catedral, ela também não aparece do chão como que num movimento tectônico. A terra se mexeu e brotou lá de baixo uma catedral. Ah, meu Deus, mas que ilusão, hein? A catedral, ela aparece às custas de um tijolo após outro. De um tijolo após outro. Um posto em cima do outro com amor. Um posto em cima do outro com técnica, com engenho, com intenção. Existe aqui uma analogia, um paralelo com a minha vida e com a tua. A minha vida e a tua, ela pode ser uma grande catedral um dia. Ela pode ser uma grande ponte. Ela pode ser um grande edifício. Mas ela só vai chegar a ser tudo isso se a gente estiver atento às pequenas coisas do dia. As pequenas coisas do dia. O que define uma vida ampla, uma vida plena, uma vida magnânima, não é aquela ocupação que caiu no nosso colo. Então você não precisa ser presidente da República, presidente de uma multinacional, um super empreendedor, um multibilionário, para que a sua vida seja plena e grande de sentido. Sobretudo porque eu conheci esses grandes políticos, grandes empresários, estive com muitos deles, bilionários, estive com muitos deles. E ainda que eles não dissessem, porque eles me diziam, percebia-se que era uma vida pequena. Uma vida pequena. Uma vida sem efeito. Uma vida sem lastro. Sem rastro e sem lastro. Olha, uma vida rasa e estreita e curta. Olha, não é a posição, não é o cargo que define a grandeza. E por outro lado também, a gente não pode ser romântico e imaginar que o inverso. Uma simples faxineira, um simples servente, esse sim tem uma vida grande. Também não. Podem ter uma vida igualmente pequena nas duas dimensões. Que dimensões são essas? É a dimensão interior e a dimensão exterior. A dimensão interior é o que define uma vida grande. E é claro que uma faxineira e um servente podem ser tão pequenos interiormente quanto um presidente de multinacional vazio. Um presidente multinacional pode ser amplo e grande e cuidar das pequenas coisas, dar atenção ao seu funcionário, daquela resposta bem dada, da intensidade de amor que ele põe no seu trabalho, ao passo que a faxineira pode fazer tudo isso com pressa, com raiva, sem oferecer a Deus esse seu serviço. Então, nesse sentido, o presidente da multinacional será muito maior do que ela. E o contrário também é possível. Uma faxineira, um servente, um estudante simples, podem fazer aquilo sempre muito atentos, com muita intensidade, desejando sempre se vencer, melhorar em virtude a cada ato, oferecer esse mesmo ato a Deus, encontrar o sentido naquilo que faz para o outro, ou no sentido em si, falar, olha, isso aqui é uma coisa muito boa, precisa ser feita, alguém precisa fazer, eu vou fazer, com amor, como quem oferece as suas obras, não para si apenas, mas para uma certa ordem do mundo, para o próprio Deus e para os outros. Isso é a intensidade do trabalho. Isso é a intensidade da vida. A intensidade da vida humana, ela é feita desde o centro do seu coração, que joga essa sua intenção amorosa, essa sua intenção santificante, essa sua intenção de melhora interior e melhora dos outros, nas pequenas coisas do nosso dia. Porque essas pequenas coisas do nosso dia são os tijolos com os quais a gente vai construir esse grande edifício que pode chegar a ser a minha vida e a sua. Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.